Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre as fases finais para um bom planejamento e instalação do Windows Server em 2016. Então na aula passada eu expliquei as fases iniciais, que nesse caso eu demonstrei a fase de objetivos de negócio, a fase de conhecendo o ambiente da rede atual e escopo do projeto, e nessa aula eu vou mostrar as 4 últimas fases, que é planejando a migração, construção de um laboratório de teste, construção de um projeto piloto, que é a última, que é a de migração, que é de fato levar a instalação ou atualização para o Windows Server 2016 nos servidores e controladores de domínio da empresa, ou seja, em todos os servidores e todos os controladores de domínio da empresa. Então, relembrando um pouco da aula passada, eu expliquei que nessa fase aqui de objetivos de negócio é a fase que você tem que alinhar os objetivos da TI com os objetivos de negócio, que é você demonstrar que aquela tecnologia ela vai trazer benefícios para a empresa e esses benefícios vão ajudar em relação a alguns dos objetivos do negócio que essa empresa tem. Mostrei que é bom você conhecer o ambiente da rede da empresa, porque você conhecendo o ambiente da rede da empresa, você vai verificar ali se alguma aplicação ela precisa ser atualizada antes de fazer essa migração para o Windows Server 2016. Isso, quando eu falo, pode ser tanto a aplicação nos servidores como também nas estações cliente. Mostrei também a última fase, que é o escopo do projeto, que na fase de escopo do projeto é a fase que você vai definir qual tipo de escopo você vai usar. Se é baseado em mundo real, que é aqui tem um custo altíssimo, já que você então monta um cenário perfeito e ideal para fazer a atualização para o Windows 7, ou então o baseado em recurso disponível, que é aquele que você vai usar o que se tem, ou seja, à sua disposição para que você consiga fazer essa instalação ou atualização para o Windows 7 2016. Então, relembrando essas três fases iniciais, eu vou então começar a aula de hoje começando sobre a fase de planejando a migração. Então vamos lá. É nessa fase de planejar a migração que você então vai começar a fazer a divisão das fases para que essa atualização ou instalação do Windows 7 2016 ocorra em paz nos servidores e controladores de domínio. Então, nesse caso aqui, ao planejar a migração, você vai dividir ela em fases, em que cada fase terá várias ações e cada ação terá o responsável por fazer. Então, por exemplo, imagine então que você vai fazer a instalação do Windows Server 2016 em um servidor, e depois dessa instalação também você vai fazer uma configuração, vai pôr esse servidor com novas ferramentas administrativas que precisam ser instaladas, entre outras configurações. Então, nesse caso, você vai dividir todo esse processo em várias fases, e que cada fase dessa terá o responsável por fazer, bem como terá também um prazo para que esse responsável ele conclua cada uma dessas fases. Então, aqui eu coloquei um exemplo. A primeira fase seria a de instalação do Windows 7. Então, nesse caso aqui, você ia dividir uma tarefa como instalação do Windows 7 nos servidores no qual você vai colocar, que pode ser X, Y, Z, e aqui você então iria definir
quem é o responsável por fazer a realização dessa ação aqui, que nesse caso aqui poderia ser uma pessoa no qual tem o nome Diego, que é o meu nome. Então, nessa fase de planejamento da migração, mais uma vez, ele é um cenário que você então vai dividir essa migração, ou seja, até você concluir a instalação do Windows 7 e a atualização para que funcione de forma funcional ali na rede da empresa, você então vai dividir em várias fases esse processo, colocando o que é cada fase, o responsável por fazer cada fase, e também definir os prazos para que os responsáveis concluam cada uma das fases no qual eles estão inseridos. Então é nesta fase aqui de planejar a migração que você também deve documentar os recursos que serão necessários para que cada uma dessas fases sejam concluídas, e esses recursos tanto pode ser financeiro, como as pessoas envolvidas, como o tempo que vai levar para que cada fase seja concluída. Então, o principal objetivo dessa fase, quando você planeja a migração, é detalhar todas as atividades que serão feitas, com prazo e os responsáveis por fazê-las. Depois de você planejar a migração, que então você definir todas as fases que serão feitas até aquele ambiente ter funcionando o Windows 7 2016 em todos os seus servidores e controladores de domínio, você então vai para a fase de laboratório de teste. É nessa fase de laboratório de teste que você vai montar um laboratório bem semelhante ao cenário real. Nesse caso você vai fazer servidores de teste, bem como estações interligadas a esses servidores, e então você vai montar um laboratório de teste baseado e bem semelhante ao do mundo real. E nesse laboratório de teste, como o nome diz, você vai fazer vários testes de como é que essas máquinas elas se comportam com essa atualização no Windows 7 2016 nos servidores. Então esse tipo de processo é indispensável, ele tem que ser feito, e é nessa fase novamente que você vai instalar o Windows 7 nos servidores, ou seja, nesses servidores de teste, e vai verificar se as aplicações ela respondem bem a essa atualização, ou seja, tantas aplicações que já contém nos servidores reais, que também você vai instalar nesses servidores de teste, bem como as estações que estão interligadas a esses servidores, ou seja, as estações cliente. Então, nesse caso, você vai também instalar versões de sistema operacional idêntico nas estações cliente, colocar em domínio nesse laboratório de teste, vai verificando assim se também essas estações, com as aplicações que essas estações têm, se comportam bem com essa nova atualização do Windows 7 2016 ali nos servidores, no qual você definiu que serão de testes que você vai fazer esse processo. Então, além disso, é nessa fase que você vai ver como os departamentos se comportam com a fase de teste, como eu falei, ou seja, essas estações que estão em comunicação com o servidor, verificando problemas que podem acontecer e corrigindo os problemas ainda nesta fase, antes de colocar em produção. E esse laboratório de teste deve ser feito em um ambiente igual de produção. Então, nesse caso aqui, se você tiver 5 domínios, você também faz 5 domínios de teste com os mesmos nomes dos domínios reais, mesmas configurações, aproveitando o máximo que o laboratório de teste tem de oferecer. Aqui, como eu falei, ele vai te oferecer você fazer vários testes e vai te ajudar a solucionar diversos problemas que podiam acontecer caso você levasse isso para o ambiente de produção. Depois desse laboratório de teste, você então faz a construção de um projeto piloto. Nessa construção de um projeto piloto, ele vem depois de todos os passos anteriores, e ele já é um ambiente de produção, porém em menor escala. Então, na parte de construção de projeto piloto, deve ser feito por partes, ou seja, que deve ser implementado, no caso, uma coisa por vez, não fazendo tudo ao mesmo tempo, uma vez que você implementando a instalação e a atualização do Windows 7 2016 uma vez por vez em cada um dos servidores que precisam receber essa instalação. Se houver algum tipo de problema, você então consegue resolver esse problema no maior tempo possível. No menor tempo possível. Então, reduzindo ali riscos que podiam acontecer. Então, essa
fase de construção de um projeto piloto é a fase que você vai... Então essa fase de construção de um projeto piloto, ela é a fase que então você vai pegar a instalação e atualização do Windows 7, vai começar a levar em menor escala para os servidores que precisam receber essa atualização e instalação. Isso que eu falo já são servidores em produção, e você então vai fazer essa atualização e instalação para o Windows 7 2016 nesses servidores. E aí, à medida do tempo, você vai levando essa instalação ou atualização para os outros servidores, chegando ali na fase de migração, que é na fase de migração que você então leva a instalação e a atualização do Windows 7 para todos os controladores e servidores que precisam receber essa versão do sistema operacional. Então, sobre essa última parte, em que eu abordei as fases finais de um planejamento eficaz para a instalação do Windows 7, é basicamente isso, em que a gente conheceu a fase de planejamento da migração, que é uma fase, voltando aqui, em que você vai então dividir as fases de como vai ser feita essa migração, ou seja, essa instalação ou atualização para o Windows 7 2016, que você vai definir as ações que devem ser feitas, bem como os responsáveis por fazer cada uma dessas ações, e você então vai definir os recursos que serão precisos para fazer cada uma dessas ações, que é recursos que podem ser financeiros, as pessoas que vão fazer e o tempo que vai levar para fazer cada uma dessas ações. Expliquei também sobre a fase de laboratório de teste, que nessa fase de laboratório de teste você então vai reduzir muitos problemas que podem acontecer no ambiente, caso ele fosse levado para um ambiente real, porque é no laboratório de teste que você vai fazer um cenário bem semelhante ao do mundo real, e você então vai realizar diversos testes nesse laboratório, reduzindo assim o máximo de problemas que podiam acontecer caso esse ambiente fosse levado em produção. E as duas últimas fases, que é a do projeto piloto, que você então já começa a levar para o ambiente de produção essa instalação ou atualização para o Windows 7 em 2016 nos servidores, porém em menor escala. Você vai então fazer essa instalação ou atualização em um servidor por vez e resolvendo ali os problemas que podem acontecer no menor tempo possível, e também até ganhando um certo tempo para que você consiga resolver esse problema. Que isso já não ia acontecer se você levasse essa instalação ou atualização para o Windows 7 2016 em todos os servidores e controladores de domínio de uma única vez. Então, nessa fase do projeto piloto, ela vai te dar ali um certo tempo a mais para você resolver os problemas, uma vez que você começou a fazer a migração e a atualização por parte. E a última fase, que é a fase de migração, que ela vem depois do projeto piloto, e é quando você de fato começa a levar a atualização ou a instalação do Windows 7 2016 para todos os outros servidores e controladores de domínio de uma forma mais rápida. Então, sobre as fases de um planejamento eficaz é isso. Na próxima aula a gente vai estudar mais um pouco sobre o Windows 7 2016, em que a gente vai começar a estudar o planejamento para espaços de nomes, e na próxima aula a gente vai, depois dessa aula de planejamento de espaços de nome, a gente vai começar a estudar como projetar domínios para a empresa. Então, nessa aula, que foi a segunda parte da aula anterior, a gente entendeu sobre a fase de planejamento da migração, construção de um laboratório de teste, construção de um projeto piloto e migração. E na aula passada a gente aprendeu sobre objetivos do negócio, conhecendo o ambiente da rede atual e escopos de projeto. A gente se vê na próxima aula e um forte abraço. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory.
tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.